Oi, pessoal, meu nome é Rafa Leve. Eu sou um arquiteto de soluções sênior aqui na Bright Data e hoje comigo está Ariel Ventura, que é um gerente de contas técnicas. Hoje vamos falar sobre dados de viagem ou, para ser mais preciso, como escalar sua coleta de dados, especificamente na indústria de viagens. Ariel está lidando com muitos clientes que estão coletando dados de viagem, então a contribuição dele vai ser muito valiosa para isso. Webinar e eu realmente espero que vocês gostem. Então, Ariel, vamos passar para o próximo slide. Pessoal, só para ter uma compreensão básica do que é necessário, quando falamos sobre a coleta de dados de viagem, obviamente estamos falando de muitas fontes de dados diferentes, certo? Temos, eu sei, diferentes hotéis, temos diferentes agregadores como o Skyscanner, então estamos falando de muitas fontes diferentes, de diferentes sistemas de antibot e de muitas coisas que vão impedir você de coletar os dados. E hoje espero que possamos discutir algumas das soluções que você pode implementar para tornar isso um trabalho mais fácil, certo? Então, obviamente, com diferentes fontes de dados, estamos falando sobre os algoritmos de preços dinâmicos que precisam estar atualizados, você precisa estar ciente das coisas que estão mudando, então você precisa coletar os dados constantemente e imitar o usuário. E, obviamente, se você conseguir coletar todos esses dados, isso definitivamente vai melhorar a forma como você vai operar, especialmente. Se você quiser ser competitivo em preços nessa indústria, é muito importante saber o que seus concorrentes estão fazendo. E Ariel, eu quero te perguntar algumas coisas. Como qual é a sua opinião, certo? Você lida com essas questões constantemente. Você vê a luta constante dos clientes que estão sendo bloqueados. Me conta um pouco sobre sua experiência com diferentes fontes. O que você vê nessa indústria? Quais são as áreas problemáticas? Sim, então as principais áreas problemáticas são, na verdade, conseguir os dados, porque a maioria desses domínios, BDET, Skyscanner, Kayak, Booking, etc., tem mecanismos de bloqueio muito complexos que visam detectar e Destinados a detectar bots e bloqueá-los. Então, um problema real aqui é o fato de que você está sendo bloqueado. Eles estão enfrentando desafios de captura quando você tenta obter os dados da sua fonte de dados, certo? É um dos maiores e mais difíceis segmentos para coletar dados, porque, pessoal, essas empresas realmente não querem que seus dados públicos sejam coletados, então estão investindo muito dinheiro em sistemas de anti-bot. Vamos seguir em frente. E então, assim é como o pipeline de extração geralmente se parece, certo? Você precisa desenvolver um extrator, obviamente, então você precisa de algum tipo de serviço de desbloqueio. Hoje em dia só um extrator não é suficiente. Você precisa garantir que o extrator esteja realmente contornando o sistema de detecção de bots. Então você obviamente precisa coletar e analisar os dados. E então você precisa fazer aprendizado de máquina, integrá-lo em seus modelos e dados. Tem tantas coisas que você pode fazer. Aprendizado de IA e coisas assim são muitas coisas que você pode fazer nessa etapa e se passarmos para o próximo slide, podemos ver que o desbloqueio é basicamente a parte mais difícil, certo? Como o Ariel mencionou, é aqui que o bloqueio acontece. Todos vocês estão familiarizados com aqueles erros 400, 500, você está tentando navegar, bum, você é bloqueado. Você é bloqueado. Ok, você consegue fazer funcionar em pequena escala, mas quando escala, tudo é bloqueado. Então, em geral, o que queremos discutir neste webinar é como podemos nos livrar desses bloqueios, quais são as soluções que existem, quais são as melhores práticas. E se passarmos para o próximo slide, vamos poder ver que se você estiver offline, certo? Por exemplo, eu não sei. Digamos que agora temos muitas férias chegando, certo? Então, digamos que você está vendendo ingressos e, sei lá, você fica offline e de repente você não vê a situação, não vê o que está acontecendo, quem está mudando os preços, você fica cego. Muito provavelmente você não vai ser competitivo em preços. Então, de repente, em vez de estar entre os 10 primeiros ou os 5 primeiros, você está em alguma página, na segunda ou terceira página, e as pessoas não estão comprando seus ingressos. Isso significa que a cada minuto que você está offline e não coletando, você está perdendo dinheiro. Então, neste gráfico, você pode ver que o tempo de recuperação, quando seus extratores ficam fora do ar, vai ser muito caro. Quanto mais tempo levar, mais dinheiro você vai perder, porque
Bem, você não está fazendo vendas. Então, vamos para o próximo slide, Ariel. Então, eu vou deixar o Ariel falar um pouco agora, porque eu quero que vocês ouçam a expertise dele. Então, Ariel, o que devemos fazer então, certo? Qual que é a solução aqui? Sim, então, para conseguir uma extração ininterrupta quando falamos sobre escalas maiores, precisamos olhar para dois componentes principais. A primeira seria desenvolver sua própria infraestrutura de desbloqueio interna, e a segunda seria usar computação em nuvem. Para falar um pouco sobre o aspecto da computação em nuvem, então, um navegador hospedado na nuvem é simplesmente mais eficiente do que ficar com um navegador local ou um navegador hospedado em servidor. Um navegador hospedado em servidor vai precisar manutenção constante. Essa manutenção precisará ser feita por alguém da sua equipe. Isso significa que você precisa alocar recursos para mantê-lo em vez de se concentrar. Suas tarefas principais. Enquanto isso, na computação em nuvem, tudo é feito e gerenciado pelo provedor de serviços. Falando um pouco sobre a infraestrutura do mecanismo de desbloqueio, como a Rafa mencionou mais cedo neste webinar. Esses domínios são muito difíceis. Eles mudam e alteram constantemente e melhoram seu mecanismo de bloqueio. Então, o que isso significa é que, se uma organização quiser desenvolver um mecanismo de bloqueio interno, você precisará dedicar uma equipe para isso. Uma equipe que estará em alerta constantemente, porque, como mencionado, esse domínio muda constantemente do lado deles. Então, desbloquear, como termo desse lado, dessa maneira, é mais um processo constante e contínuo do que uma solução única. Certo. Então, basicamente, só você. Eu quero tocar nesse ponto, pessoal. Estamos falando de empresas, empresas de milhões de dólares que estão criando esses sistemas de detecção de bots, certo? Então, você literalmente precisa ter uma equipe que vai estar meio que lutando contra eles. É meio que assim, sabe? É tipo eles contra a sua equipe, porque eles estão bloqueando, você está desbloqueando. Então, a menos que você tenha uma equipe de tipo 5, 10 pessoas, eles vão ganhar porque a equipe deles tem pelo menos 50, 100 pessoas que estão literalmente trabalhando contra você. Então, é isso. Vamos continuar, Ariel. Então, nos conte um pouco o que são os serviços de desbloqueio, tipo, que envolve nem o desbloqueio. Claro, então, se formos dividir o desbloqueio em diferentes serviços, basicamente podemos dividi-lo em 3 distintos passos. Então, a primeira seria gerenciar os cabeçalhos de requisição. Precisamos garantir que os cabeçalhos que estão sendo enviados correspondam aos esperados pelo host, que é a parte que está sendo demonstrada, pelos primeiros 4 quadradinhos. Também precisamos selecionar o IP correto. Alguns domínios são mais sensíveis à geolocalização do IP de onde a requisição foi enviada. Pode ser sensível a um sistema operacional específico. Então, o par precisa corresponder a isso. Você também precisa implementar um auto-retry interno. Rotação de IP, todas essas coisas levam tempo do seu lado. E, finalmente, o mais complexo seria resolver o CAPTCHA. Resolver CAPTCHA é considerado a parte mais complexa e cara de todo esse processo. É importante saber que o CAPTCHA pode aparecer tanto porque você não seguiu corretamente os primeiros passos do processo. Por exemplo, você define cabeçalhos de requisição, que não são o que o host espera receber, e então ele vai apresentar um CAPTCHA, mas também pode ser um CAPTCHA codificado. Então, por exemplo, um domínio pode ter esse CAPTCHA por padrão, que não está relacionado ao seu cabeçalho de requisição. Então, é importante notar que o símbolo do CAPTCHA pode aparecer em qualquer parte desse processo. Certo. Então, eu tenho um bom ditado, certo? Então, a melhor maneira de resolver um CAPTCHA é não recebê-lo em primeiro lugar, certo? Sim. A ideia aqui é que se você fizer tudo, quero dizer, estamos falando de domínios que são constantes, tipo, certo? O CAPTCHA não é obrigatório, certo? Claro, se um CAPTCHA é obrigatório, não há nada mais que você possa fazer, mas a melhor coisa é, se você conseguir todos os cabeçalhos, cookies, um agente de usuário, a geolocalização correta e tudo mais, e o servidor vai ver que você parece um humano de verdade, não receber o CAPTCHA é provavelmente a melhor coisa que podemos fazer. E vamos continuar. Então, basicamente, vamos nos concentrar nos primeiros passos, certo? Porque a ideia aqui é ver o que entra nisso, como, se você quiser fazer isso sozinho, como isso seria. Sim,
Então aqui destacamos os primeiros passos, que giram principalmente em torno dos cabeçalhos de requisição. E no próximo slide, como o Rafa mencionou, a melhor maneira de resolver um CAPTCHA é evitá-lo completamente. Então, definir os cabeçalhos de requisição corretos e esperados pode te ajudar a evitar o CAPTCHA. Agora, no próximo slide, vamos ver os cabeçalhos de requisição, a enorme quantidade de cabeçalhos de requisição. E cookies que são necessários para desbloquear domínios como o Skyscanner. Cada cookie e cada cabeçalho tem seu próprio valor único. Agora, em alguns cookies e cabeçalhos, você pode simplesmente gerar uma string aleatória, geralmente seria em um formato específico, mas a string em si pode ser aleatória. Você pode se safar com isso. Então, existem alguns cabeçalhos e cookies que são desse tipo, mas alguns cabeçalhos e cookies que o domínio espera receber um valor autêntico. Então, por exemplo, seria um cabeçalho como o agente de usuário, que o domínio geralmente espera receber um valor específico de agente de usuário. Os cookies que estão relacionados ao CAPTCHA, todos esses cookies relacionados ao PX, todos esses cookies relacionados ao PX estão ligados ao CAPTCHA, e o domínio espera receber seu valor autêntico para que você possa evitar o CAPTCHA e não ser bloqueado. Ah, eu só quero intervir aqui. Se vocês puderem voltar para o slide anterior, pessoal, se vocês estão olhando para isso, tá uma bagunça, né? Então, para fazer sentido disso, vocês precisam de desenvolvedores, precisam de ajuda. E sim, claro, vocês podem ter uma equipe que vai estar fazendo isso, descobrindo tudo isso, garantindo que esteja de acordo com o que o site precisa. Mas por que passar por isso, né? Então, quais são as outras opções, além de descobrir tudo isso e fazer sentido disso, e na verdade, sabe, gastar dias, semanas? Qual é a solução? Então, como o Rafa mencionou, descobrir essa parte seria muito, muito trabalhoso e exigiria muita mão de obra. Então, solução proposta seria usar um navegador hospedado na nuvem, que é totalmente gerenciado por um provedor. Isso vai eliminar a necessidade de você controlar e manter qualquer servidor, reduzindo custos e tornando tudo mais econômico. Se você delegar a manutenção, sua equipe pode simplesmente, a equipe de 5 a 10 pessoas, como o Rafa mencionou anteriormente, pode se concentrar nas tarefas principais do seu negócio e evitar ter que manter um servidor ou qualquer outra coisa que seja. Beleza, ótimo. Então, novamente, vamos apresentar um produto que a Bright Data tem. Agora, esse produto nós o chamamos de navegador de scraping. É um navegador remoto que é executado através de um WebSocket no servidor remoto, então basicamente elimina qualquer necessidade de manutenção, qualquer necessidade de infraestrutura, e eu quero que o Ariel fale um pouco sobre isso. Vamos ter algumas demonstrações que queremos mostrar para vocês que esse produto realmente funciona na hora. Então, se você está interessado em coletar dados de viagem, eu acredito que esse produto pode ser uma solução incrível, porque vai remover a necessidade de desenvolvedores, vai remover a necessidade de infraestrutura. Então, geralmente, isso economiza muito dinheiro para a empresa e agora para os clientes. Então, Ariel, conta pra gente um pouco sobre o que estamos vendo. Como isso funciona? Exatamente. Então, o que estamos vendo é uma visão geral básica da infraestrutura do navegador de scraping. Então, o navegador de scraping basicamente é um navegador baseado na nuvem que é integrado usando uma biblioteca de automação como Puppeteer, Playwright, Selenium, etc. Ele se conecta via WebSockets. Agora, dependendo do host-alvo, ele realizaria as tarefas necessárias para desbloquear, como definir os cabeçalhos de requisição apropriados, ajustando as configurações de par que mencionamos anteriormente, selecionando a geolocalização correta, escolhendo o sistema operacional correto, tentando novamente em caso de erros que podemos definir, realizando navegação anterior, sob demanda e até mesmo resolvendo CAPTCHA, se necessário. Agora, no próximo slide, o que vamos fazer basicamente é demonstrar. Vamos mostrar uma demonstração que demonstra a diferença entre usar nossa solução de navegador de scraping e não usar nossa solução de navegador de scraping. Então, vamos começar mostrando como seria quando você não está usando o navegador de scraping. Então, esse é um script básico. Só queremos navegar até o Skyscanner. Tentamos dar as melhores chances de sucesso. Nos bastidores, configuramos a geolocalização do par para ser dos EUA,
que seria o país esperado, que o Skyscanner espera receber. Nós também usamos proxy residencial, que é amplamente considerado mais respeitável. Agora, queremos destacar o fato de que definir a geolocalização do par e usar o melhor proxy disponível nem sempre ajuda você, porque, como você pode ver, vamos apenas executá-lo. A instância do navegador local é iniciada, o Skyscanner está carregando e já carregou, mas estamos imediatamente recebendo um CAPTCHA agora. Como mencionamos anteriormente, existem mecanismos de bloqueio complexos implementados contra o Skyscanner. Então, neste caso foi... Esse bot foi classificado como um bot e recebemos um CAPTCHA. O que queremos mostrar, eu só quero interromper, pessoal, só para vocês entenderem. CAPTCHA não é sempre resolver imagens e combinar coisas. Às vezes, o CAPTCHA é só você pressionar e segurar o botão, e essas coisas não são fáceis de resolver. Então, novamente, em sites assim, a melhor abordagem é não receber um CAPTCHA, certo? Desculpa por interromper. Pode... Claro, foi uma ótima observação agora. Queremos mostrar o que vai acontecer se apenas executarmos, usando nossa solução de navegador de scraping. Só uma visão rápida do script. Ele contém um pouco mais de interações do que o anterior, mas é só porque o navegador de scraping é o único que consegue fazer essas interações. Então, o que vamos fazer aqui é apenas procurar Los Angeles como nosso destino. Vamos definir as datas, e a gente só quer mostrar alguns exemplos básicos e o fato de que o desbloqueador da web não está sendo bloqueado por isso. Então, vamos rodar. O navegador está funcionando normalmente na nuvem agora. A gente pode ver o código rodando e as interações que configuramos, acontecendo ao vivo usando uma CDN. Ele vai carregar, sabe? A gente está olhando agora no servidor, observando o navegador, a automação, o que está acontecendo, da mesma forma que você faria se estivesse rodando localmente, mas você está se conectando ao servidor. E como você pode ver, exatamente o que o Ariel disse, estão acontecendo entradas. Então vamos ver, Ariel. Sim. Então, aqui o que queríamos enfatizar é o fato de que essa detecção de bot está identificando irregularidades nos movimentos do mouse e nas interações. Queremos mostrar o máximo de interações que pudermos e deixar tudo mais direto ao ponto, porque afinal isso é uma demonstração. Então, como você pode ver, já selecionou o destino, agora está selecionando as datas. Como você viu anteriormente, o extrator que usamos, que não utiliza o scraping browser, foi bloqueado há muito tempo e não conseguiu nem chegar a essas interações. Então, agora vamos realizar a busca. E devemos receber os preços em um instante. É isso aí. Seguimos. Tudo foi carregado, não fomos bloqueados. Então, a partir deste ponto, pessoal, vocês podem apenas pegar os dados, analisá-los e seguir para a próxima etapa do seu processo. Para aqueles que já tentaram construir um scraper para, sei lá, Skyscanner, por exemplo. Quer dizer, se você chegou nessa parte e já tem os preços e os voos, é isso, né? Essa é a parte mais difícil, porque geralmente nesse ponto é onde você, antes disso, costuma ser bloqueado. Se você chegou nessa parte, isso significa que você está pronto para seguir em frente. Exatamente. Então, só para explicar rapidamente para vocês, na verdade, qual é a diferença, né? Quão difícil é integrar o Scraping Browser no seu código? É literalmente uma linha de código. O que estamos vendo agora é como implementá-lo no Puppeteer. Então, se você está lançando o Puppeteer.launch, certo? Isso significa que você está rodando localmente. Geralmente você especifica o caminho para o seu Chrome, por exemplo. Mas neste caso, ao trocar para Puppeteer Connect e conectar o WebSocket ao WebSocket da Bright Data, você já está rodando remotamente. Então, se você já tem um código que foi desenvolvido, mas está com uma taxa de sucesso baixa, alta, taxa de bloqueio e alta taxa de captcha, tudo o que você precisa fazer é criar uma zona na Bright Data, trocar o código de Puppeteer Launch para Puppeteer Connect e você está pronto para seguir em frente. E também, só para você saber, voltemos um slide só para vocês entenderem, não é só para Puppeteer, é também para Playwright e Selenium, são só uma ou duas linhas de código, não é tão difícil assim. Você não precisa reescrever todo o seu código, implemente isso
Lance isso pessoalmente. Eu desenvolvo scrapers de vez em quando e eu posso te dizer que isso remove todas as frustrações de ser bloqueado funcionar. E eu recomendo a todo mundo que está ouvindo, experimentem, abram uma conta, nós oferecemos demonstrações, experimente, funciona, de verdade. E, claro, certo? Então, além de não ter um CAPTCHA, se você acabar pegando um, o Scraping Browser resolve cerca de 25, 30 tipos diferentes de CAPTCHAs. Eu não quero te dar um número falso, mas em geral, mesmo que seja um CAPTCHA obrigatório, ele será resolvido. E aí, o que mais temos aqui? Certo, então, características principais. Fala pra gente um pouco sobre as características principais, Ariel. Então, o Scraping Browser, por causa de... ele roda em um navegador baseado na nuvem. Você pode escalar da maneira que quiser. Ele roda sob demanda. Você pode escalar sob demanda. Como já mencionamos, ele tem o desbloqueio automático de sites embutido, o que quer que isso exija, seleção de pares BDAT, resolução de CAPTCHA, configuração dos cabeçalhos de requisição, realizando navegação prévia. Tudo está sendo feito por um navegador Scrapium. Nos bastidores do nosso lado, sem que você precise se preocupar com isso. Nós também mencionamos que ele é compatível com várias bibliotecas de automação, como Puppeteer, Playwright, Selenium. Integrar a isso é simples, é só plugar e usar. É só mudar de Puppeteer Launch para Puppeteer Connect e tá tudo certo. Incrível. Vamos falar sobre escalabilidade automática, certo? Eu acredito que é uma coisa muito poderosa. Navegador de scraping, porque todo mundo sabe que escalar é complicado, escalar consome muitos recursos. Eu não sei quantos de vocês já tentaram, sei lá, rodar 1000 navegadores. Você precisa de muitos servidores para isso, certo? No meu laptop eu não sei, consigo rodar talvez 5, 10 navegadores. No meu PC de casa eu consegui rodar uns 30, 40 navegadores. Então imagina se você precisa rodar 1000 navegadores porque precisa escanear milhares de destinos, digamos, com centenas de dias à frente, certo? Talvez você precise de 5.000, 10.000. Então, Ariel, fala pra gente um pouco sobre a infraestrutura de escalabilidade que você tem. Sim, então quando você usa um navegador hospedado na nuvem, escalabilidade pode ser feita sob demanda. Você pode simplesmente lançar quantas instâncias de navegador seu fluxo de trabalho precisar, é sob demanda. Nós cuidamos de todo o balanceamento de carga do nosso lado, então não há necessidade de nenhum tipo de manutenção do seu lado. Você simplesmente especifica o número de sessões que você precisa e está tudo certo. Então, no próximo slide, na verdade, vamos apresentar uma demonstração rápida mostrando as funcionalidades de escalabilidade do navegador de scraping. Deixa eu só entrar nisso. Então, sim, neste exemplo, vamos focar no Booking.com. O script é bem parecido com o que mostramos no Skyscanner, mas queríamos mostrar dois domínios diferentes, porque queremos demonstrar que o navegador de scraping funciona com basicamente qualquer domínio. Vamos definir um destino aqui, vamos escolher a data, vamos buscar os resultados. Também tem um código de parser curto para extrair alguns pontos de dados que achamos que seria legal mostrar. Os resultados e analisados serão salvos. Pasta Booking Results. Este script está configurado para rodar 50 vezes. Como mencionado, queríamos manter essa demonstração curta e direta, apenas mostrar as capacidades, mas você pode facilmente adicionar outro zero aqui, ou alguns zeros. O que quer que seu caso de uso exija, eu também vou mostrar aqui para um dos CDNs. Por causa do terminal ainda estar escrevendo, é melhor copiar e colar isso em um navegador Chrome. Então, esta seria uma das 50 instâncias. Estão sendo executadas agora em uma sessão paralela. Então, recarregar a qualquer momento. A propósito, pessoal, enquanto o script carrega, esse script está disponível para vocês usarem no nosso playground do navegador de scraping. Acabamos de adicionar o recurso de paralelização a esse script, mas deve funcionar de maneira semelhante do seu lado. Então, estamos começando a receber arquivos JSON sendo gerados. Ariel, quantos navegadores você rodou agora? Então, 50. Certo, então isso vai, como eu mencionei, nos nossos laptops de trabalho. Conseguimos rodar talvez 5, talvez 10, dependendo, é claro, da complexidade do site.
mas de maneira geral não conseguimos rodar nem mesmo as 50, na verdade, principalmente. Agora, como o Ariel provavelmente pode rodar até 1000, mas o disco rígido dele, a CPU e a RAM não vão conseguir gerenciar todos os dados que estão chegando. E realmente administrar isso se torna um gargalo diferente. Mas como vocês podem ver, tantas coisas já foram feitas, isso teria sido impossível sem o navegador de scraping para fazer isso localmente. E pessoal, simplesmente funciona. Eu realmente recomendo que vocês experimentem. Se você está interessado em coletar dados de viagem, essa ferramenta é incrível. Isso simplesmente remove todos os problemas de ser bloqueado. E tá bom. Exatamente, como o Rafa mencionou aqui, acabamos de passar alguns pontos de dados. Como vocês podem ver, a pasta está lentamente, mas com certeza se enchendo com todos os resultados. Acho que podemos ter perdido a execução real dessa aqui, porque já está fechada, mas como vocês podem ver, os dados já foram processados para a grande maioria das execuções e ainda está funcionando. Então, queremos manter isso curto e direto ao ponto. Então, essas são as funcionalidades de escalabilidade, de usar o Scraping Browser e o Cloud Browser, hospedagem de navegador na infraestrutura da nuvem. Certo. Incrível, incrível. Então, bom, falamos sobre escalabilidade. Agora, vamos falar um pouco sobre como resolver CAPTCHAs. Agora, a gente não tem muito tempo. A gente queria abrir, sabe, uma sessão de perguntas e respostas para vocês, realmente fazerem algumas perguntas ao vivo, porque a gente quer ouvir as opiniões de vocês. A gente quer ouvir suas perguntas e responder algumas delas, mas resolver CAPTCHAs automaticamente, certo? O que isso significa? Vamos, sabe, temos tipo 5 minutos. Vamos rapidamente falar sobre isso. Então, como isso funciona? Então, o Scraping Browser. Assim que é instalado, realmente suporta todo tipo de CAPTCHA para ser resolvido, seja reCAPTCHA, DataDOME, superando o CAPTCHA PX ou CAPTCHAs humanos. Como você mencionou, Rafa, mais cedo, a melhor maneira de resolver um CAPTCHA é não recebê-lo em primeiro lugar, mas, dito isso, o Scraping Browser é perfeitamente capaz de resolver CAPTCHAs. Nós tivemos uma demonstração pré-gravada sobre como resolver CAPTCHAs, a razão para isso ser. Sim, eu só queria abordar isso. Foi realmente difícil, na verdade, porque, como falamos antes, certo, o objetivo aqui é não receber o CAPTCHA. Então, o Scraping Browser, assim que é instalado, está tentando garantir que não recebamos o CAPTCHA. Então, muito complicado. Agora, nós passamos muito tempo tentando realmente conseguir um CAPTCHA. Então, gravamos esse pequeno vídeo para vocês, porque é realmente difícil fazer isso ao vivo e conseguir o CAPTCHA. Então, quer dizer, eu vou tocar. Então, as pessoas podem ver como funciona. E só para explicar um pouco o que o código faz enquanto está rodando. Sim, basicamente é só um código que vai para um exemplo de Google Recaptcha. Estamos abrindo o link do CDN e apenas resolvendo o CAPTCHA. Esta é uma página de demonstração. Não tem segredo nisso. A gente só queria mostrar a capacidade de resolver CAPTCHA aqui. Em alguns segundos ele vai resolver. Vamos receber a mensagem da interface. Urro, isso está sendo resolvido. A gente vai receber, só um segundo, Rafa, vamos receber outra mensagem do próprio resolvedor de CAPTCHA, em apenas alguns segundos, que diz que a resolução foi concluída. E isso é uma indicação de que o CAPTCHA foi resolvido. Desculpa, Rafa. No próprio código, se você puder voltar um pouco, eu só queria mostrar que não tem nada lá, certo? A gente não resolve nada, né? Então a gente estamos esperando o CAPTCHA ser resolvido, certo? O comando aqui é que estamos enviando o CAPTCHA, esperando resolver, certo? Então a única coisa que fazemos é literalmente enviar um comando. A gente termina, ele resolve o CAPTCHA, certo? Então você não precisa realmente codificar nada ou criar uns loops de código malucos, nada disso esperando. Então é muito simples, pronto para usar. E ao ir para ele, na verdade, resolve o CAPTCHA sozinho. Então, se vocês algum dia navegarem para uma URL que já tem um CAPTCHA, certo? Você navega e a primeira coisa que vê é o CAPTCHA. Você nem precisa fazer nada. Ele vai automaticamente verificar se detecta um CAPTCHA e vai resolver automaticamente. Por exemplo, no Cloudflare, ele vai clicar aqui, que eu sou humano. Ele vai clicar. Ele vai passar. Certo. Ótimo, ótimo. Então, eu acho que vamos abrir para perguntas e respostas. Eu quero ouvir suas opiniões. Eu quero ouvir suas perguntas. E eu vejo que já tem uma pergunta: como o iCapture está sendo resolvido? E quão confiável ele é? Bom, eu espero que a gente tenha abordado como isso resolvido. Quão confiável ele é? Bom, escuta, eu não sei qual é a estatística,
A gente tem estatísticas, eu não posso dizer que é 100%, né? Nada na vida é 100%, mas é muito alto. E de modo geral, assim, pela minha experiência, e eu usei bastante, eu nunca tive um problema em que não fosse resolvido. Mas deixa eu te dizer que se você encontrar um CAPTCHA que não está sendo resolvido, ou se houver algum tipo de problema, tem um botão ótimo. Abra um chamado. Temos suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos uma equipe que está literalmente gerenciando este produto e o todo, a rotina diária é garantir que ele esteja resolvendo o CAPTCHA, certo? Então, você abre um chamado, nossa equipe analisa, eles resolvem o problema, eles veem qual pode ser a razão e, na maioria das vezes, isso é resolvido. Muito rápido, então é muito confiável. Muito confiável. E, tem mais alguma pergunta? A propósito, só para tocar rapidamente no seu último ponto, como mencionamos, é muito confiável sempre que precisamos resolver um CAPTCHA, mas é ainda mais confiável em evitar o CAPTCHA. Então toda a infraestrutura está configurada de tal forma que você não precisa resolver o CAPTCHA no final das contas. Se você precisar fazer isso, ótimo. Então, toda a infraestrutura está configurada de tal forma que você não precisa resolver o CAPTCHA. Final das contas, se você precisar fazer isso, vai fazer isso sem problema, mas no geral, a gente falou sobre isso nos primeiros slides. O objetivo todo é evitar o CAPTCHA. Certo, tem outra pergunta sobre CAPTCHA. Os dados ainda são considerados como disponíveis publicamente. Se o site usa mecanismos anti-bot, como CAPTCHAs, não estamos quebrando nenhuma regra que possa ser problemática, né? Do ponto de vista legal. Bem, pessoal, escutem, CAPTCHA não é realmente nada, certo? Quando você aceita os termos e condições, certo? Quando você cria uma conta, quando você clica em eu concordo com algo, isso tem um valor legal. Quando você contorna, quando você resolve um CAPTCHA, isso realmente não tem nenhum valor legal. Então, a posição da Bright Data é que resolver CAPTCHAs é ok. Fazendo login, clicando em aceitar os termos e condições, e especialmente se disser nos termos e condições, não faça scraping, não use robôs. Isso não é ok. Pode ir, resolva os CAPTCHAs, fique à vontade. Que tipo de mecanismo de tratamento de erros está em vigor em caso de falhas no scraping? Bom, vou dizer para vocês, em geral, um navegador de scraping, assim que você tira da caixa, não tem realmente um mecanismo de tratamento de erros, porque se houver um erro, é só tentar de novo. Essa é a melhor maneira de fazer isso. Tente de novo, feche a sessão, inicie outra sessão. Não leva muito tempo, mas você sabe, se estamos falando sobre rodar milhares de navegadores em paralelo, se um deles tiver um erro, é só tentar de novo. Eu acho que isso, sabe, geralmente funciona assim que você tira da caixa. Tipo, no meu caso, sabe, talvez de 1000, você tenha 1 ou 2 erros, tentando de novo, e é isso. É muito simples. Tem mais alguma pergunta? Eu realmente não vejo mais perguntas. Eu acho que, sabe, eu entendo que esse produto é tão bom que não tem muitas perguntas aqui. Como alguém que usa isso com muita frequência, é meio que, na minha opinião, tipo, quando você está criando scrapers, às vezes contornar esses bots e fazer os sites funcionarem é muito empolgante. Eu gostei disso. Era, sabe, como resolver um problema de matemática. Então, o navegador de scraping torna isso um pouco chato. Mas, certo, se o seu negócio principal é processar os dados e não coletá-los, é perfeito para você. Coleta os dados, processa, sabe, escala, tudo bem. Temos outra pergunta. Nós vemos taxas de sucesso diferentes ao fazer scraping do mesmo tamanho, digamos, do Airbnb em diferentes países. Ariel, você sabe de algo sobre o Airbnb em diferentes países? Bem, não especificamente sobre o Airbnb em si, mas podemos olhar para o Skyscanner como exemplo, então, conhecido que o Skyscanner KR, que significa Coreia, é conhecido por ser um pouco mais problemático do que skyscanner.com. Então, enquanto pode haver discrepâncias que, novamente, podem estar relacionadas à reputação entre pares em países específicos ou algo assim, o resultado geral continua o mesmo. Está sendo resolvido em algumas horas no melhor dos casos, e talvez em 1 ou 2 dias no pior. Então, quanto pode haver algumas diferenças esporádicas, entre diferentes geolocalizações de um domínio, isso é resolvido no final das contas, está sendo direcionado para o mesmo pedido bem-sucedido no final. E só. Para acrescentar, lidamos com isso diariamente. Então, de cara, já funciona na maioria dos domínios, certo? Mas sim, claro, há discrepâncias nas taxas de sucesso entre diferentes países. Diferentes países implementam diferentes tipos de bots, porque
Pense assim, certo? O Skyscanner do ZUI e o Skyscanner da Coreia provavelmente nem são a mesma empresa no sentido de que um está registrado no ZUI e o outro na Coreia. Eles têm desenvolvedores diferentes, têm tudo diferente. A única coisa que eles tentam manter é a mesma interface, certo? Então parece que é a mesma coisa, mas no geral é tudo totalmente diferente, certo? Então, claro que diferentes países têm taxas de sucesso diferentes. E sim, então mais alguma pergunta, algo com que vocês estão lidando? Talvez o que eu gostaria de ouvir são os problemas, certo? Todo mundo veio para este webinar porque está tendo alguns problemas com certos sites. Talvez vocês queiram saber como o navegador de scraping se sai em um site específico. Talvez você tenha um problema que podemos resolver agora. Quer dizer, temos mais alguns minutos. Aproveite isso. Estamos aqui para te ajudar de qualquer forma. Mas escuta, mesmo que a gente não te ajude agora, fique à vontade para abrir uma conta. Você vai ter um gerente de conta, alguém que vai te guiar nesse processo. O e você pode sempre entrar em contato conosco, comigo, com o Real ou com outra pessoa. Temos muitas pessoas técnicas aqui que podem te ajudar a resolver essas questões. Mas, em geral, uma vez que você tem os navegadores de scraping, uma vez que você está rodando, você vai entender que não tem muito o que falar sobre isso. Simplesmente funciona, sabe? É uma daquelas coisas que você pluga e usa e vai em frente e coleta dados. A funcionalidade de filtragem de anúncios? Não, porque basicamente o navegador de scraping não filtra anúncios. Não, porque queremos ver a realidade, certo? Então, e se você estiver em verificação de anúncios? E se você quiser ver, e se você estiver em pesquisa de mercado e quiser ver, ok, se eu fizer uma busca A em um site, quais serão os anúncios que eu vou ver? Então, claro, não. O navegador de scraping não bloqueia nada. Ele vai te fornecer exatamente as coisas como elas são, como você as veria no seu navegador em casa. Rafa, só para tocar nesse ponto, se essa pergunta foi porque você gostaria de economizar um pouco de largura de banda, então, claro, isso é algo que pode ser feito. Você pode bloquear URLs específicas, URLs de CDN específicas, arquivos de mídia específicos. Então, isso definitivamente pode ser feito. Mas, como o Rafa mencionou, é feito da mesma forma como se você estivesse fazendo isso no seu próprio local, certo? Então, basicamente, você intercepta a solicitação. Vamos dizer que você está trabalhando com Puppeteer, você intercepta e então você anula, certo? Então, é o mesmo conceito. Você está usando Puppeteer, Selenium ou Playwright. Então, da mesma forma, você vai bloquear a solicitação lá. Você está bloqueando solicitações aqui. É exatamente a mesma coisa, sim. Ok, há muitas capturas diferentes. A Bright Data consegue passar por todas elas? Eu odeio dizer isso. Mas a pergunta é: sempre vai haver algo que não vimos antes. Sempre tem coisas novas surgindo que ainda não encontramos. A maioria delas, sim. Todas elas. Eu não quero dizer todas. Eu diria talvez 95, talvez 98%, porque sempre tem algo que não vimos antes. Mas como mencionamos antes, temos uma equipe pronta para resolver isso. E resolvemos rápido. E vamos em frente. Vamos ver. Vocês já lidaram com tokens fantasmas ao reverter APIs? Ariel, você já lidou com alguns tokens fantasmas ao reverter APIs? Não, 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 não liderei. não. Talvez a pergunta seja: Eu não tenho certeza do que é um token fantasma. Estamos falando sobre os tokens de autenticação de sessão. Estamos falando sobre. bom, se for isso, e o objetivo principal no final do dia é fazer uma solicitação de API, então você pode simplesmente usar o navegador de scraping, porque, afinal, é um navegador de verdade. Então, os cookies e tokens e etc., que estão sendo gerados durante a sessão são autênticos, e você pode usá-los para interceptar qualquer requisição de rede e obter os dados em formato JSON. Se essa era a pergunta, então com certeza. Em geral, pessoal, a gente não faz engenharia reversa de APIs. O que a gente tenta fazer é você ir para a página inicial, certo? Você vai para a URL, tudo que está acontecendo no back-end é exatamente igual ao que teria acontecido se você tivesse feito isso manualmente no seu navegador. Se você sentir que quer interceptar a requisição ali ou que quer pegar alguns dados do back-end, isso não é um problema. É exatamente a mesma coisa que no seu navegador, ok? A solução do scraping browser consegue contornar captchas no idealista.com. Pela minha experiência, sim. Eu tenho um cliente, idealista.com. Funciona perfeitamente. Fique à vontade, configure isso, use. Você vai adorar. Gary, obrigado. Certo. Vejo mais perguntas aqui. Nós só temos mais alguns minutos. Então,
talvez só dar uma rápida revisada no que a gente passou. O Scraping Browser é uma ferramenta incrível para coletar dados de viagens. Para quem trabalha com dados de viagens, sabe como pode ser complicado, porque, bem, de novo, eu acho que é a maior indústria que gasta mais dinheiro em sistemas anti-bot. Eu lembro que há alguns anos as coisas eram tão complicadas, foi uma loucura. Você faz um scraper funcionar, você roda uma instância, está funcionando perfeitamente. Você roda 5 instâncias, está funcionando perfeitamente. Você roda 100 instâncias, nada está funcionando. O reconhecimento de padrões surgiu. Akamai, Tadome. Para quem sabe, entende. Galera, essa linha de solução funciona em todos os sistemas anti-bot e funciona incrivelmente bem. Eu recomendo que todo mundo se inscreva, crie uma conta. Para quem não tem, peça um teste. Nós sempre oferecemos testes. Estamos sempre dispostos a que vocês façam isso. Estamos muito confiantes no nosso produto. Estamos dispostos a deixar você testar. Então fiquem à vontade, entrem em contato. Ariel, você tem algo a acrescentar? Não, eu acho que você cobriu tudo perfeitamente. Beleza, galera? Então, muito obrigado por vir até nós. E eu espero que você tenha aprendido algo novo. Eu espero que, se você estiver tendo problemas e estiver interessado, dê uma chance. E obrigado a todos por terem vindo e nos vemos na próxima vez.